O Latitumática na área para estar conversando com vocês sobre posições de retas e recapitular a parte de ângulos. Até porque, quando eu posiciono duas retas, acaba tendo formação de ângulos. Então, quando a gente fala de posições relativas entre duas ou mais retas, a gente tem que estar de olho na inclinação das retas. E quando eu falo de inclinação, algo me lembra, tá com um cheirinho, né, de ângulos. Porque uma ideia que está associada a ângulos é a parte de inclinação. E em relação a essas inclinações, a gente acaba estabelecendo posições de retas. E para a gente ver uma posição de uma reta com outra, a gente vai olhar se existe algum ponto em comum. E com certeza avaliar também a inclinação. Só que antes, nada melhor do que exercitar a mente, praticar, recapitulando os momentos marcantes sobre ângulos. É o que a gente vai fazer agora nessa aula. Recapitular e falar de posições relativas entre duas ou mais retas. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Compartilhando a tela. Então nós temos aqui situações que vão falar de ângulos. E uma dessas situações é a parte de posições relativas entre duas ou mais retas. É o que a gente vai ver. Será que paira alguma dúvida sobre ângulos? Então vamos recapitular? Se tiver dúvida sobre ângulos, lembre que é o encontro de duas semirretas com o mesmo ponto de origem, ou seja, o vértice. Então quer dizer que quando eu pego duas semirretas e faço uma abertura entre elas a partir do mesmo ponto de origem, a gente tem um ângulo? Sim. Podemos ter uma abertura, podemos ter uma inclinação, ou podemos ter um giro. E aí o ângulo ele é medido em graus. Conforme o tipo de abertura, a gente classifica em nulo, quando é 0 grau, agudo, quando varia entre 0 e 90, ou seja, menor que 90 graus e maior que zero. Quando chega a medida exata de 90, é reto. Quando é maior do que 90 e menor que 180, obtuso. Quando chega em 180, meia volta, ângulo raso. E quando chega em 360 graus, a gente tem um ângulo giro. Então, conforme a abertura, a gente dá um nome. Então, essa é a dúvida. Parou em dúvida? Temos isso. Além disso, todo ângulo tem um vértice, que é o ponto de encontro, que é o ponto de origem, e é o ponto de encontro das duas semirretas, e temos os lados. Os lados do ângulo são os segmentos de reta que estão na semirreta, tá bom? E para medir um ângulo, a gente usa o transferidor. E o transferidor, a gente precisa de 3 pontos. O da origem, que fica no centro do transferidor, e 2 que vão ficar na extremidade. É onde que tem o quê? A variação. E quando tem essa variação, a gente vê da onde o ângulo sai e da onde ele chega. E o ponto central sempre no meio do transferidor. E além do transferidor, a gente tem duas réguas triangulares, que são as réguas que têm ângulos, que tem um ângulo de 90 graus, que tem um ângulo de 60 e de 30. Esse é o primeiro esquadro. E o segundo esquadro é aquele que tem de 90 graus, 45 e 45. Tá bom? Era o que a gente já tinha visto. Pairou? Não. Dúvida sanada? Sim. Então, vamos agora recordar, porque afinal de contas a matemática ela é cheia de momentos marcantes. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Um desenho, e nesse desenho a gente tem um formato da letra L. Então, olha a dica chavosa aí. Apareceu o formato de uma letra L, a gente tem a formação de um ângulo de 90 graus. E nem é necessário falar que tem 90 graus ali. Basta ver o desenho do L. Então, quando vê o desenho de um L, já aciona o HD de vocês, acessa essa informação que vai dar 90 graus. Então, ali, a gente tem um ângulo AOC, interrogação. O ângulo COB, 30 graus. Interrogação e 30 graus.
e que vai formar o ângulo AOB, que é o ângulo reto de 90, que é 1/4 da volta. Então, a interrogação mais 30 graus vai ter que dar 90 graus. Então, quanto que falta para a interrogação? 60 graus. Porque 60 mais 30 dá 90. Não se esqueça, né? Ventilador quebrado, não venta. Então, era o que a gente tinha aí. Memorizem que o L vai formar sempre 90 graus. Pronto, resolvido o primeiro. Só que, quando eu pego dois ângulos retos, que é 90, vai dar 180 graus. 1/4 de uma volta mais 1/4 de uma volta vai dar meia volta, que é o ângulo de 180 graus. É o que a gente já vê aqui na situação 2. Então, quando vocês se depararem com uma linha horizontal e que tenha dois ângulos, formando um semicírculo em cima, a gente tem um ângulo de 180 graus. Então, L 90. Um L com o outro ali, ó, que vai dar meia volta, 180. Então, o horizonte de vocês vai dar 180 graus. Então, a gente tem um ângulo AOC, interrogação. O ângulo COB, 45, interrogação mais 45, vai dar 180 graus, porque é a meia volta. Então, a gente vê quanto que falta para 180. Nesse caso, vai faltar 135 graus. Pronto, a gente fez o da 1/4 e o da meia volta. Esses dois desenhos, vocês já precisam bater o olho e já saber. É acessar o HD de vocês. Interno ou externo, não importa. O importante é que essa informação já esteja tudo aqui, ó, armazenado. Tá bom? E a situação 3 é para recapitular o uso do transferidor. Então, aqui a gente tem vários ângulos no transferidor. Então, é um semicírculo. Esse transferidor é de 180 graus. E aí a gente vai ver o ponto da extremidade, o centro e a outra extremidade. Então, por exemplo, aqui, o ângulo AOB. A gente vê, vai de 0, vai para o centro e depois vai para 20. Então, tem a variação de 0 para 20 graus. Então, o ângulo AOB varia de 0 até 20. A variação é de 20 graus. Então, é um ângulo agudo. Já o ângulo AOC, a gente acompanha que A, 0. O é o centro e o C é 70. Então, varia de 0 até 70. Então, tem uma variação de 70 graus. Então, aqui a gente tem um exemplo de um ângulo agudo. O outro, AOD. AOD, a variação é de 0 até 90 graus. Porque o A está no 0 e o D está no 90. O do centro a gente não confere ali. Ele é para fazer essa variação, o centro. De 0 até 90 vai dar 90 graus. Então, é um ângulo reto. O outro ângulo que a gente tem é o AOF. Vai de 0 até 150. Então, tem uma variação de 150 graus. Esse é um exemplo de um ângulo obtuso. Depois disso, a gente tem um ângulo AOG. AOG é a meia volta, que é 180 graus, que é um ângulo raso. Todos esses ângulos aqui eu estou começando do zero, mas nem sempre um ângulo pode começar do 0 grau. Como é o exemplo do ângulo COF. C, ele está em 70. O é o centro. O F é 150. Então, ele vai variar, né? Então, a variação aqui é de 70 graus até 150 graus. Então, de quanto é essa variação, né? É de 80. Então, a variação é de 80. Então, o ângulo é 80 graus, é um ângulo agudo. Pronto. Ângulo agudo é menor do que 90 graus. Nem precisa estar falando o valor. Quando já vê um L, reto. Quando vem a meia volta, 180. Então, esses valores, a gente basta olhar para a gente saber. O que a gente não consegue saber com exatidão é o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Esses dois ângulos, eles têm uma escala de números que permite falar se é agudo ou obtuso. Tá bom? Então, esse daqui era o flashback. Para a gente lembrar que ângulo tem inclinação. É o que a gente vai usar agora para falar de posições relativas entre retas. A reta, ela é um ente geométrico. Por ser um ente geométrico, a gente não define. A gente tem na reta duas características, né? Que é ilimitado e infinito nas duas direções.
Além disso, a gente consegue traçar infinitos pontos alinhados, só que, para garantir a existência de uma reta, a gente precisa só de 2 pontos, que é o que a gente faz para nomear. Por exemplo, aí na figura, a gente tem a reta T, a gente usa a letra minúscula, que é a primeira característica, e é ilimitada e infinito nas duas direções. Então, ao prolongar uma reta, ela vai indo até o infinito. E aí, como ela vai no infinito, a gente coloca a seta ali para representar isso. Então, a gente tem a reta T passando por A e B. Então, é o que a gente tem lá. A, B, flecha dupla. Toda vez que vê uma flecha dupla em cima de duas letras maiúsculas, isso representa uma reta. E da reta, a gente pode tirar algumas partes, que no caso são duas. Como é infinito dos dois lados, a gente tira um pedaço do infinito. Aí vira semi-reta. A semi-reta, então, é uma parte da reta que tem origem, mas não tem fim. Então, ela começa, mas não acaba. Então, ela começa em A, passa por B e continua. Então, ali a gente tem a semi-reta AB. Ou seja, a semi-reta de origem A passando por B. Agora, como eu tenho um infinito dos dois lados, eu tiro os dois infinitos, os ilimitados, o que acaba virando? Uma extremidade. Quando eu tenho extremidades, eu já falo de segmento de reta. Então, ali a gente tem um segmento de reta de extremidades A e B. Como é que eu diferencio? A semi-reta é quando é infinito de um lado. Então, a gente tem uma flecha simples. E o segmento de reta, ele não tem ilimitados nos dois. Ele começa e ele acaba. Então, a gente só coloca um traço. Então, flecha dupla é reta, flecha única, semi-reta, e quando não tem flecha, é segmento de reta. Então, é o que a gente está vendo aí. E quando eu tenho só uma reta, as retas são classificadas da seguinte forma. Pode ser horizontal, pode ser vertical, ou pode ser oblíqua. Isso quando eu estou falando de uma reta. Então, ela pode ser horizontal, vertical ou oblíqua. Ou a gente fala inclinada. Só que o que mais a gente trabalha é a questão das retas estarem posicionadas com outras. E aí, quando a gente posiciona uma reta com outra, a gente atribui nomes. O primeiro nome que a gente fala é de retas paralelas. E aí a gente vai olhar. Para falar que uma reta está posicionada a outra, a gente vai analisar se tem ponto em comum ou não. Quando não tem ponto em comum e tem a mesma inclinação, a gente chama de retas paralelas. Então, a gente coloca lá R, duas barrinhas, S. Então, ali no primeiro caso, as retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum e apresentam a mesma inclinação. Então, R barra duas barras S. Esse símbolo de R duas barras S é para falar que é paralelo. Então, a reta ela é ou paralela, para dizer que não tem ponto em comum, ou é concorrente, para dizer que tem um ponto em comum. Quando existe um ponto em comum, a gente vai falar que é concorrente. E aí as concorrentes, elas podem ser apenas concorrentes ou perpendiculares. Quando a gente fala que é apenas concorrente, é porque tem um ponto de encontro, no caso é o ponto P, só que não tem um ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Agora, quando tem um ponto em comum e tem um ângulo de 90 graus, a gente fala que é reta perpendicular. E para colocar o símbolo que uma reta é perpendicular a outra, a gente fala R, aí coloca um T de cabeça para baixo. Porque se a gente for acompanhar, ó, tem uma reta descendo e encontra com outra. S. Então, R perpendicular a S. Então, é muito comum a gente encontrar essa escrita em exercícios, em provas, que a gente for fazer por aí. Então, paralela a gente usa R, duas barras S, e perpendicular R e um T de cabeça para baixo S. Quando vocês observarem esses dois símbolos, isso não é falado em prova e já vai ter que entrar no HD de vocês. Sexto ano é aprender a base para depois ser o quê? Aplicada. Essa é uma escrita matemática. R, duas barras S é paralelo. R perpendicular S, a gente coloca um T de cabeça para baixo. Para falar que é um encontro, é uma reta descendo com uma vertical encontrando com uma horizontal, que é formar uma cruz. Então, quando forma um L, a gente tem 90 graus. Então, a gente tem um L aqui, um L ao contrário, um L de cabeça para baixo e outro L de cabeça para baixo. Então, a gente tem 4 ângulos de 90.
Até porque são 360 graus a volta completa. 360 dividido para 4 regiões iguais, 90. É o que a gente está vendo. Então, o que a gente vai resumir? Para falar que uma posição, para falar que uma reta está posicionada a outra, a gente vai falar que tem ponto em comum ou não. Quando não tem ponto em comum e tem a mesma inclinação, a gente fala que é paralela. Quando tem ponto em comum, é concorrente. As concorrentes que não têm ângulo reto é apenas concorrentes. As concorrentes que têm ângulo reto, a gente chama de perpendiculares. Pronto, é o que a gente tem aí. Só que a gente vai ligar o botão de perigo, perigo. Nem todas as retas que não possuem ponto em comum são paralelas. Por exemplo, R e S. A gente vê ali que não tem ponto em comum. Então, é paralela. Não, jamais, jamais. O que a gente tem que olhar ali é se tem a mesma inclinação ou não. Lembre que reta, ela é infinita. Então, eu posso prolongar o R e o S. Quando eu prolongo o R e S, vão se encontrar. E ao se encontrar, tem um ponto em comum. Então, não é paralela. Aqui a gente chama de retas concorrentes. Por isso que eu falei para vocês que para ter paralelismo, a inclinação ela tem que ser a mesma, na mesma direção e no mesmo sentido, com o mesmo valor de ângulo. Agora, concorrente não. Quem concorre, concorre a algo, a ganhar algo. O que eles ganham na matemática? Um ponto em comum. Quando forma um T, quando forma um X, a gente fala que é concorrente. Paralelo não, ó. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí a gente termina a aula de hoje falando dessas posições. E agora, matemática, a gente só aprende praticando. Então, vai um direct, mas a gente finaliza a aula de hoje com um pensamento. Tinham duas retas paralelas, uma do lado da outra. O que uma reta paralela disse à outra que estava paralela a ela? O que elas disse? O que uma falou para a outra? Nossa, a gente tem tanta coisa em comum, mas que pena, a gente nunca vai se encontrar. Então, a gente termina a aula de hoje com esse pensamento do dia e façam os exercícios que eu vou estar passando sobre essa matéria. Afinal de contas, matemática só aprende praticando. Um grande abraço para vocês e até a próxima.